O Brasil vive um momento em que os assuntos de defesa já foram colocados num segundo plano pelo próprio presidente, quando, por exemplo, há poucos dias ele disse que, no seu entender, as Forças Armadas poderiam colocar os reservistas, os 70 mil reservistas, para apagar incêndio e, por isso, não precisariam receber o serviço militar, ou seja, a formação militar, e ele mostrou que os 2 anos, ou os 2 mandatos que ele teve anteriores, e até, por que não dizer, os mandatos da Dilma Rousseff, que ele era, na verdade, o operador, a Dilma Rousseff era um poste colocado por ele ali, mas apesar de toda essa experiência, parece que ele esquece que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas e recai sobre ele a responsabilidade da defesa do país. Agora, vou pegar 2 exemplos para ilustrar isso que você está falando. O Milei, na Argentina, ele está reaparelhando as Forças Armadas e voa de avião comercial, você sabia? O Milei, quando vai nos compromissos internacionais, ele voa em aviões comerciais e, no entanto, fez um grande contrato agora de aquisição de F-16, está aderindo a uma série de tratados que possam modernizar suas Forças Armadas. As Forças Armadas da Argentina sofreram por causa desse ressentimento que houve desde o período ali das Malvinas e da esquerda no poder. Lá eles estão num outro momento. E vou dar um segundo exemplo, que foi aqui dos Estados Unidos. Aqui é a potência hegemônica, tem dinheiro para tudo que é lado, mas quando o Donald Trump foi criar a Força Espacial, houve uma briga na Força Aérea, Paulo, sabe por quê? Porque o medo da Força Aérea era, já que parte da Força Aérea poderia optar por integrar a Força Espacial, os recursos orçamentários seriam divididos. Então a própria Força Aérea ficou preocupada. Isso acontece no Brasil. Ou seja, o orçamento é único. Quando você faz uma operação em Roraima, desloca blindados, munição, logística, pessoal, você transforma, inclusive cria uma cauda logística gigantesca para o Brasil responder ao amigo do Lula, que ameaçava invadir a Guiana e para isso precisava passar por dentro de Roraima. Não existe outra passagem. Então, veja que nós fizemos toda essa operação militar, mas o orçamento é único. Como é que isso sempre acontece no Brasil? E talvez as pessoas nem saibam disso. Sabe por que o Brasil não está combatendo os incêndios florestais? Porque não tem dinheiro. Essa que é a verdade. Hoje, as Forças Armadas poderiam ser utilizadas complementarmente? Poderiam, mas essa semana o próprio ministro da Justiça, o Lewandowski, veio dizer que isso é atribuição dos governadores dos estados, não é mais atribuição do governo federal. Até o governo passado era culpa do Bolsonaro, agora é dos governadores dos estados. Então você vê, Paulo, que esse assunto, quando você prioriza a compra de uma aeronave, quando você tem o exemplo do Milei, que voa de avião comercial para priorizar os investimentos nas Forças Armadas. Ou no próprios Estados Unidos, quando eles percebem que, apesar de ricos, o orçamento é limitado, você precisa de estratégia para você manter a sua Força Aérea funcionando, nós temos no Brasil tantas prioridades. O KC-390, que é um avião fantástico, que é considerado o melhor avião cargueiro da sua categoria, ele não está sendo comprado até mesmo pela Força Aérea Brasileira por falta de dinheiro. E como é que a gente vai vender para os outros se nós mesmos não honramos os contratos que nós temos? Então você veja que esse assunto da indústria de defesa é super sensível e não é só uma questão de comprar um avião para que ele possa passear. No passado, ele levava a Rosemary Noronha para algumas viagens ali muito discutíveis. Agora tem a Janja, que faz outras exigências. Mas eu posso te dizer que o Brasil precisaria pensar melhor no seu orçamento das Forças Armadas. Porque na hora que precisa ir para o sul para atender as enchentes ou para o norte para defender Roraima, isso custa dinheiro e sai do mesmo orçamento.